Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo que você tenha um dia muito abençoado hoje. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o país africano Egito, que vem de uma situação econômica muito crítica. Eu vou comentar do mercado do boi, mercado esse que, vamos dizer assim, embalado em constantes quedas no valor da arroba e sem perspectivas de reajustes positivos. Vou falar também da aquisição de terras agricultáveis brasileiras por estrangeiros. Vamos falar sobre soja. A China já tem uma variedade de soja capaz de produzir mais do que as variedades existentes no mercado. E os americanos também já possuem uma variedade de soja semelhante à variedade chinesa. Vamos comentar sobre reforma agrária e eu vou conversar com Carlos Reinaldo Nogueira Filho. Ele é agrônomo, gerente comercial da Incomagri. E nós vamos falar de um novo misturador de ração vertical, que foi um dos destaques na AgriShow. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o país africano Egito, que vem de uma situação econômica crítica. O acordo oficial de doação no valor de 40 milhões de euros, isso dá algo em torno de 43,8 milhões de dólares, que foi assinado recentemente pelo Egito com a União Europeia, conforme anunciado agora pela imprensa, com foco na segurança alimentar do país africano. O país africano possui estreita relação com as demandas que vêm sendo recebidas pela Adidância Agrícola do Brasil lá no Cairo. Segundo o adido agrícola brasileiro Rafael Mohana de Carvalho, que assumiu a missão no Cairo em janeiro deste ano, mostra que o Egito já procurou o Brasil para tratar da segurança alimentar em seu país. O adido agrícola brasileiro se reuniu com as Forças Armadas egípcias sobre esse assunto e as Forças Armadas são elas o principal agente de controle da distribuição de alimentos e compras governamentais no Egito. Além da pandemia, a guerra entre Rússia e a Ucrânia também abalou a segurança alimentar egípcia. No caso da guerra, o que mais afetou aquele país foi a diminuição drástica das importações de trigo dos dois países, tanto Rússia quanto Ucrânia, no ano passado. E foi nesse momento que o Brasil se apresentou como opção a mais para as importações egípcias de trigo, chegando inclusive a exportar 15 milhões de dólares do produto para o país africano no ano passado. Só para se ter uma ideia da importância do Brasil para o Egito, em 2022, o país importou 1 bilhão de dólares em milho brasileiro, 410 milhões em açúcar e figurou em 4º lugar no ranking dos maiores importadores mundiais de carne bovina congelada do Brasil, ficando somente atrás da China, Estados Unidos e Chile, tendo comprado 342 milhões de dólares. O Egito é o país africano que mais importa produtos agrícolas do Brasil. E agora vamos comentar do mercado do boi. Mercado esse que, embalado em constantes quedas no valor da arroba e sem perspectivas de reajustes positivos. O mercado físico do boi gordo, ele registrou preços mais baixos na última semana. O movimento de queda é mais intenso na região centro-norte. Mais uma vez se avolumou a oferta de animais terminados a pasto, com grande presença de fêmeas nas escalas de abate. E nesse ponto, os frigoríficos permanecem confortáveis e devem continuar exercendo pressão sobre as cotações da arroba. Na região sudeste, em especial em São Paulo, ainda houve relatos de negociações pontuais acima da referência média.
No entanto, a expectativa é que os frigoríficos também exerçam pressão sobre os preços no Estado nos próximos dias. Pelo menos é o que apontam analistas da consultoria Safras e Mercado, o Fernando Henrique Iglesias. Os preços da carne bovina, eles seguem firmes no mercado atacadista. E segundo o Iglesias, o ambiente de negócios ainda sugere por alguma alta das cotações no curto prazo, considerando a entrada dos salários na economia, somado ao adicional de demanda relacionada ao Dia das Mães, período que tradicionalmente estimula o consumo de carne bovina. E agora eu vou comentar um pouquinho sobre aquisição de terras agricultáveis brasileiras por estrangeiros. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, STF, derrubou agora, na semana passada, na sexta-feira, dia 5, a decisão que suspendeu os processos judiciais que questionam a legalidade da lei que regula a compra de terras produtivas por estrangeiros. Na semana passada, o ministro André Mendonça, ele proferiu uma decisão individual para suspender as ações que tratam da matéria em todo o país até o julgamento da questão pela Corte. O tema foi levado a julgamento no Supremo por meio de entidades ligadas ao agronegócio. E, de acordo com as alegações protocoladas em 2015, a Lei 5.709, de 1971, prejudica empresas nacionais de capital estrangeiro ao limitar a compra de terras no país. Após a liminar de Mendonça, o caso foi levado para julgamento no plenário virtual, modalidade na qual os ministros inserem votos no sistema eletrônico e não há deliberação presencial. O julgamento terminou com empate de 5 votos a 5 e, em função da aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, não houve o 11º voto. O substituto ainda não foi indicado pelo presidente da República. Com a decisão do STF, as ações voltarão a tramitar normalmente. Depois da decisão de Mendonça, a própria Sociedade Rural Brasileira, a SRB, que questiona as restrições da lei, se manifestou contra a paralisação dos processos e a admissão da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, no processo, medida que também foi autorizada pelo ministro. E agora vamos falar um pouco sobre tecnologia. Vamos falar sobre a soja. A China já tem uma variedade de soja capaz de produzir mais que as variedades existentes no mercado. A China aprovou a segurança de uma soja modificada geneticamente, sua primeira aprovação da tecnologia em uma cultura, já que o país busca cada vez mais a ciência para aumentar a produção de alimentos. A soja desenvolvida pela empresa privada Shandong Shunfeng Biotechnology Company possui 2 genes modificados, elevando significativamente o nível de gordura saudável no ácido oleico da planta. O certificado de segurança ele foi aprovado por 5 anos a partir do dia 21 de abril. Segundo esse documento, que foi divulgado agora pelo Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China, ao contrário da modificação genética, que introduz genes estranhos em uma planta, a edição genética altera os genes existentes. A tecnologia ela é considerada menos arriscada do que os transgênicos e é menos regulamentada em alguns países, incluindo a China, que publicou regras sobre edição de genes no ano passado. A aprovação do certificado de segurança é um estímulo para a equipe Shunfeng. A Shunfeng afirma ser a primeira empresa na China a procurar comercializar culturas geneticamente modificadas.
atualmente está pesquisando cerca de 20 outras culturas geneticamente modificadas, incluindo arroz, trigo e milho, de maior rendimento. Arroz e soja resistente a herbicidas e alface rica em vitamina C. E por falar em soja, os americanos também já possuem uma variedade de soja semelhante à variedade chinesa. A empresa norte-americana Calyxt, ela também desenvolveu uma soja com alto teor oleico, produzindo um óleo saudável que foi o primeiro alimento editado por genes a ser aprovado nos Estados Unidos em 2019. Várias etapas adicionais são necessárias antes que os agricultores da China possam plantar a nova soja, incluindo aprovações de variedades de sementes com genes modificados. A aprovação ocorre em um momento em que as tensões comerciais, as condições climáticas instáveis e a guerra na Ucrânia, grande exportadora de grãos, aumentaram as preocupações em Pequim sobre a alimentação de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes do país. Uma classe média crescente também está enfrentando um aumento das doenças relacionadas à dieta. A China também está promovendo cultivos transgênicos, iniciando testes em larga escala de milho transgênico neste ano. No entanto, espera-se que a colocação de culturas editadas por genes no mercado seja mais rápida devido a etapas no processo regulatório. Além dos Estados Unidos, o Japão também aprovou alimentos geneticamente modificados, incluindo tomates mais saudáveis e peixes de crescimentos mais rápidos. E agora vamos falar um pouco sobre reforma agrária, um baita problema aqui no Brasil. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou agora, nessa semana, que a Casa Civil está preparando um decreto que vai alterar os critérios de elegibilidade e cadastro de beneficiários no novo Programa Nacional de Reforma Agrária, que deverá ser anunciado pelo presidente ainda neste mês. O programa já está na Casa Civil, um novo decreto que muda os critérios para a reforma agrária. Lideranças do agronegócio criticam o processo protagonismo de entidades, como o movimento dos trabalhadores rurais sem terras, no novo modelo de cadastro e escolha de famílias a serem assentadas. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, ele disse que não há leniência do governo com as invasões promovidas pelo MST e outros grupos e que o diálogo com esses grupos tem garantido as desocupações de áreas invadidas. O ministro disse que o governo ele vai cumprir os comandos constitucionais de implementar a reforma agrária e de respeito ao direito de propriedade. E queremos apressar também o programa de reforma agrária. O presidente do Brasil ele pretende anunciar neste mês o programa para 2023. Um programa que possa trazer não só a terra, mas a infraestrutura, crédito, assistência técnica e também um modelo cooperativo. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre o mercado da soja, que começou com uma pequena reação positiva nos preços desde a semana passada. Eu vou conversar com Carlos Reinaldo Nogueira Filho, ele é agrônomo e gerente comercial da Incomagre. E nós vamos falar de misturadores de ração vertical que foram destaques na AgriShow. O programa Agronegócio volta depois do intervalo.
Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Pivô Máquinas Agrícolas e Sistemas de Irrigação. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. A maior festa do estado de Goiás está de volta. Pecuária de Goiânia. 18 de maio, Israel e Rodolfo com entrada franca. Dia 19, Léo Santana e Guilherme Benuto. Hoje é Dia 20, Diego e Vitor Hugo. Você já contou pra ele E Simone Mendes. Dia 23, véspera de feriado, Maiara e Maraísa. Já cê não quer sair. E Mari Fernandes. Mas eu gosto assim. Dia 26, Murilo Rus. Se eu for problema. E Wesley Safadão. Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Dia 27, Hugo e Guilherme. Pega seu jeito. De 18 a 28 de maio, Pecuária de Goiânia, com promoção da TV Serra Dourada e 99,5 FM. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Nós estamos de volta e agora vamos comentar do mercado da soja, que começou com uma pequena reação positiva nos preços desde a última semana. O mercado brasileiro de soja, ele teve uma sexta-feira passada, no dia 5, por exemplo, de preços mais altos em linha com a Bolsa de Chicago. Mas, no entanto, manteve o ritmo lento de negócios durante a semana. Os prêmios estão melhores do que o que ajuda a aliviar as cotações internas, conforme coloca a consultoria Safras e Mercado. Para o produtor, as cotações ainda são baixas e as margens seguem muito apertadas. A comercialização, assim, ela segue lenta e atrasada em relação ao ano passado. Contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago fecharam a última sexta-feira com bons ganhos, garantindo a valorização da primeira semana de maio, após a divulgação de dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. As condições climáticas de aversão ao risco diminuíram e com o capital migrando para as commodities. Petróleo e bolsas subiram e o dólar caiu. Cenário favorável para as commodities. E agora eu vou conversar com Carlos Reinaldo Nogueira Filho. O Carlos Reinaldo, ele é agrônomo e gerente comercial da Incomagri. E nós vamos falar de um novo implemento, de um novo equipamento, vamos dizer assim, misturador de ração vertical, que foi um dos destaques lá na AgriShow. Carlos Reinaldo, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema interessante, falar também da AgriShow 2023. Está tudo bem, Carlos? Bom dia, uma enorme satisfação estar com vocês. Tudo ok por aqui, estamos restabelecendo aí as energias após uma semana bastante intensa de AgriShow, todo um preparativo, a gente levou grandes lançamentos e será um prazer falar sobre os lançamentos aqui com vocês. Bom, a Incomagri é uma empresa cinquentenária aqui no Brasil, uma empresa antiga, ela está aí no mercado já há muitos anos, é uma empresa altamente confiável, uma empresa, vamos dizer, idônea, e é por isso que ela está todo esse tempo no mercado, e ela é peça fundamental dentro do agronegócio, principalmente quando se fala em misturadores de ração. Todo mundo lembra aí da Incomagri. Quer dizer, não tem só misturadores.
a linha da Incomagri é muito grande, né, Carlos? Realmente, a gente é bastante tradicional, uma empresa familiar presente no mercado há décadas, e a gente participa de mercados tanto pecuário quanto mercado agrícola. Sim. Mas a gente tem aí uma fama aí bastante significativa e uma posição de destaque como pioneiro aí na fabricação de misturadores de ração verticais. E foi justamente esse um dos grandes lançamentos que a gente levou para a AgriShow. Um produto com maior capacidade, com mais tecnologia embarcada, que é o SupraMixer 4.0. Ô Carlos, às vezes a gente pensa, quem está nos acompanhando, pode avaliar que a Incomagri só tem misturador. Não tem, não. O portfólio da Incomagri é meio grande, né? O portfólio da Incomagri ele abrange várias famílias de máquinas, né? Dentre elas, o misturador de ração. Complementando a família de misturadores de ração, nós temos os trituradores de milho, que podem se formar um conjunto de mini fábricas de ração para que o produtor possa preparar o concentrado na propriedade, reduzindo o custo, melhorando o rendimento operacional, trazendo incrementos de produtividade. Também temos algumas outras famílias de destaque, como os distribuidores de esterco líquido, que nós temos uma posição também bastante significativa no mercado brasileiro. Temos também famílias de tanques com bomba lobular para combate a incêndio e diversas atividades na propriedade, como lavagem de equipamentos, estábulos, combate a incêndios, pequenas irrigações. Uma outra família de grande destaque são os distribuidores de fertilizante a lanço, que contemplam tanto agricultores quanto pecuaristas, que eles fazem distribuição de fertilizantes e sementes, que é a família Sembra. Nós temos aí desde os monodisco, Sembra 300, 400, 600, passando para duplo disco, Sembra 1000, 1300 e 1500, com versões de acionamento hidráulico, manual, e também o 3500, que é um produto aí de arrasto. Então, esse é um produto que atende tanto agricultores quanto pecuaristas. Chegamos também com um grande lançamento para essa linha de distribuição de fertilizantes, a Sembra 600 pendular, que ela tem um sistema de distribuição distinto à distribuição de disco. Uma outra família bastante que vem ganhando destaque são as carretas forrageiras basculantes, né? Temos aí desde 5 até 7 toneladas, em várias versões de rodagem, de tampas laterais ou totalmente soldadas, que são o modelo caçamba. E também as famílias de pulverizadores. Lançamos aí 2 grandes produtos na AgriShow. Um pulverizador de arrasto, Champion 2.000 litros, que foi um lançamento aí embarcando tecnologia, acionado por joystick eletrônico. Ele já compõe também GPS com controle de vazão, corte automático de seções. E levamos também os autopropelidos, que é o Overlander. Ano passado a gente lançou o Overlander 2000 e esse ano a gente chegou com o Overlander 2700. Um autopropelido bastante robusto, com muita tecnologia embarcada, controle eletrônico de tração. Então é um produto aí que leva muita tecnologia e simplicidade no ponto de vista de operação e de manutenção. Vale a pena conhecer toda a nossa família de pulverizadores, que vão desde o Attack 400, 600 e 800 até o pulverizador autopropelido Overlander. Bom, para quem não sabe, a Incomagri ela está em nível nacional, atende todo o país e pode ter certeza, nas principais casas, nas principais concessionárias de máquinas e implementos agrícolas, pode ter certeza absoluta que você encontra sempre um equipamento da Incomagri. Por que nós estamos conversando com o Carlos? Porque o Carlos ele tem uma novidade, principalmente para quem trabalha na pecuária de corte, na pecuária de leite e também aí com suínos e aves, né? Você pode ter um misturador que serve também para essa atividade de linha pecuária animal, né? Justamente. O SupraMixer 4.0 foi o nosso grande lançamento na linha da pecuária, que é um misturador de ração vertical tracionado, com sistema de pesagem por células de carga e balança eletrônica, que permite o produtor configurar diferentes receitas do concentrado, e ele é acionado pelo eixo cardan do trator, pela tomada de força, né, 540 RPM, e transforma essa rotação
num movimento reduzido e faz um sistema de mistura muito rápido e eficiente. Ou seja, ele leva o mesmo conceito das famílias de misturadores de ração em Comagri, que aí já é muito consagrado, os misturadores de ração em polietileno, porém agora uma capacidade maior. E a grande vantagem é que ele faz a mistura acionada por trator e já faz a distribuição do material homogeneizado no coxo ou diretamente num algum outro sistema que o produtor utiliza, às vezes no próprio pasto ou numa outra caixa de distribuição ou levando para um mixer de dieta total. Bom, então significa dizer que hoje, principalmente para você, que justamente nós estamos na época da seca entrando agora, e já tem muita gente tratando, principalmente o pessoal que vai fazer confinamento, e o pessoal que trata de rebanho leiteiro no coxo, essa é uma das peças integrantes e principais que foi para a AgriShow esse ano, que é o misturador de ração vertical. Se você quiser, por exemplo, conhecer essa linha da Incomagri, que é muito famosa, basta você entrar no site da Incomagri. É www.incomagri.com.br. E lá no site você vai encontrar todo o portfólio que a Incomagri ela tem ela disponibiliza para você que é produtor rural. E parece que ele foi assim bem aceito lá na AgriShow, né? As informações que nós temos foram boas, né? Teve uma procura bastante grande, significativa, porque é um produto que já chega numa família que nós somos pioneiros. Sim. E a gente buscou entender a necessidade do mercado, porque o misturador de ração traz muita economia no preparo da ração e um ganho de performance animal. Então, seja no leite, na carne, no suíno, na avicultura, como você mesmo comentou, ele traz grandes benefícios ao produtor rural e o principal deles é uma economia no custo da ração e o incremento de produtividade. Então, soma-se esses dois grandes benefícios do equipamento que tem um payback muito rápido, ou seja, o retorno do investimento é muito rápido, vale a pena para o pecuarista. E é justamente o que a gente está precisando hoje é baixar custo. Custo é igual unha, se não cortar, continua crescendo. Carlos Reinaldo Nogueira Filho, agrônomo, gerente comercial da Incomagri, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, muito obrigado mesmo. E eu tenho certeza que você vai voltar mais vezes para a gente bater papo aí sobre novos equipamentos que eu sei que vocês têm, como você já falou, para a gente mostrar aqui para o nosso público, ok? Um grande abraço e muito obrigado. Eu que agradeço, é uma enorme satisfação estar com vocês. Tenham um bom dia e quero estar de volta. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a atenção é a mais importante de todas as faculdades para o desenvolvimento da inteligência humana. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes, daqui a pouco às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.